Vou seguir com a Ale Oliveira e com o Edu Panzi e queria ouvi-los nessa reta final de jornada esportiva sobre as demais situações do campeonato, né? A gente pode fazer um balanço, é a 38ª rodada, Ale, encerrada, e tivemos o campeão Palmeiras, já era algo sabido desde o fim de semana, né? A diferença muito grande do Palmeiras no saldo no comparativo com o Atlético e Flamengo. O Grêmio sendo vice-campeão com 68 pontos, 2 a menos que o Palmeiras. O Atlético em terceiro e o Flamengo em quarto, os dois com 66. O Botafogo na quinta posição com 64, confirmando a maior amarelada de todos os tempos no Campeonato Brasileiro, e o Bragantino sexto colocado com 62. Sua visão sobre este G6 e o Palmeiras campeão, Ale? Foi um campeonato muito especial, né? Muito diferente e evidentemente que não para todo mundo, mas divertido, né? Porque você teve várias atrações, né? Teve um Botafogo no primeiro turno que jogou muita bola. Se você for lembrar, Cirilo, o pessoal que está nos acompanhando nesse momento, o primeiro tempo do Botafogo contra o Palmeiras 3-0. Mas foi um baile de futebol. E ainda poderia ter feito o quarto gol, né? No pênalti do Tiquinho, ainda na segunda etapa, né? Mas o Botafogo jogou um bom futebol. Acho que você tem alguns poucos momentos do Flamengo com o Tite. Você tem bons momentos do Atlético. E o Palmeiras sempre ali, regular, né? Não é um time brilhante, é um time que em vários momentos, inclusive, dá a bola pro adversário. Hoje aconteceu isso, inclusive. Joga com dois laterais ali pelo lado direito, em algumas oportunidades, que perdeu alguns dos seus principais jogadores, né? O Dudu, por exemplo, que é um ídolo aí da torcida palmeirense. O Rony caiu muito de produção, foi pro banco, depois se lesionou. O Arthur, que veio com uma contratação importante, acabou também ficando no banco. Ele demora para colocar o Hendrick para jogar. O Gabriel Menino é sacado porque não estava produzindo bem. Fez várias mudanças no time, né? E o time continuou regular. E aí, com essa brecha aí que o Botafogo deu, que o Flamengo passando por problemas administrativos muito grandes, né? Uma diretoria muito incompetente, enfim. O fato é que o Palmeiras se aproveitou disso e beliscou mais um. O Abel é impressionante, é uma máquina de conquistas, né? É impressionante mesmo. Lembrar que os times que vieram da Série B no ano passado permanecem na Série A, todos eles, né? Incrível, né? Porque em algum momento parecia que isso não ia acontecer. No final das contas, aconteceu. Grêmio no G4, Bahia e Vasco. Aliás, na ordem, tá? Cruzeiro 14º, Vasco 15º, Bahia 16º. E o Grêmio também aparece como uma boa notícia desse campeonato, principalmente pro Soares, que na minha opinião foi o melhor jogador do torneio, mas Paulinho e Hulk também viveram momentos maravilhosos, incríveis, a principal dupla de ataque do Brasil. Então são várias coisas muito positivas que aconteceram. Evidentemente que para o torcedor santista, né, os times que foram rebaixados estão muito tristes, mas foi um campeonato, para quem gosta de futebol, muito divertido, viu, Cirilo? Concordo, Ale Oliveira. Edu Panzi, queria sua visão também sobre esses primeiros colocados. O Atlético posicionado entre eles, tinha chance da vice-liderança, acaba em terceiro. O Palmeiras campeão, concluindo esse título, verdade seja dita, no fim de semana com a vitória contra a equipe do Fluminense. Grêmio vice-líder, Flamengo no G4, completando esses 4 primeiros. O Botafogo terminando na 5ª posição após liderar o campeonato quase que por completo. E o Bragantino nesse grupo de 6 primeiros colocados. Edu Panzi. Cirilo, primeiro destacar o Campeonato Brasileiro do Grêmio, né? Uma equipe que vem da Série B e é vice-campeã brasileira. E ficou praticamente o campeonato inteiro ali no G4, né? Figurou entre os 4 primeiros praticamente toda a competição. Então, um torneio muito regular do Grêmio. E eu concordo com o Alê, estou com ele nessa. Para mim, o Soares, o melhor jogador do campeonato, vice-artilheiro da competição, 17 gols, 28 participações em gols no campeonato, mais 11 assistências, né? Então, campeonato espetacular do Uruguai. Soares, é uma pena que ele vá deixar o Brasil, né? Poderia ficar mais uma temporada, a gente ter a oportunidade de assistir mais um ano, pelo menos, de Luis Soares, mas fomos privilegiados de assistir esse baita centroavante, um dos maiores, pelo menos da nossa geração, um dos maiores centroavantes do futebol mundial. Palmeiras é o time mais regular do Brasil já há algumas temporadas, né? O campeonato que premia o time que é regular teve o Botafogo, o melhor do turno, o Galo, o melhor do retorno, e o Palmeiras, o mais regular. Por isso, foi o campeão brasileiro, merecidamente, mais uma vez, desse espetacular Abel Ferreira. O Atlético fez um campeonato no final no frigir dos ovos, né? Bom,
a terceira colocação, por tudo que o Atlético passou na temporada e pelas oscilações nesse Campeonato Brasileiro, a terceira colocação é espetacular. O Atlético termina no G4. Era a minha expectativa antes do campeonato, o Galo brigar por G4 e não por título. E acabou que brigou por título até a penúltima rodada, né? Então, foi acima da expectativa, muito pelo retorno que fez, pelo trabalho do Filipão, como conseguiu ajeitar essa defesa, né? Que tomou 4 gols hoje, mas sinceramente, gente, o jogo de hoje foi um ponto fora da curva, ruim, é chato. O Atlético poderia ter entregado mais, ter levado mais a sério o jogo, mas a gente não pode apagar o bom retorno que o Galo do Filipão fez. Defensivamente tem muito de Filipão, ofensivamente tem muito da qualidade dos seus atletas, dessa dupla espetacular, Paulinho e Hulk, a melhor dupla do futebol sul-americano na temporada 2023. Esses caras, o que eles fizeram, tá para a história do Atlético. Paulinho e Hulk, Paulinho artilheiro do Campeonato Brasileiro. Eu acho, é discutível quem foi o melhor dos dois no Campeonato Brasileiro. O Hulk teve mais participações em gols, o Paulinho é artilheiro, mas para mim o Paulinho é o melhor jogador do Atlético na temporada, porque foi artilheiro no Brasileirão, foi artilheiro do time na Libertadores e foi artilheiro da Libertadores enquanto esteve nela. Foi o jogador mais decisivo do Atlético na Libertadores, mais decisivo do Atlético na Copa do Brasil e dividiu o protagonismo com o Hulk no Brasileirão e acabou sendo artilheiro. Então, o Paulinho, para mim, é o jogador mais importante do Atlético na temporada de 2023. Teve no Everson uma figura importantíssima. Então, um campeonato brasileiro muito bom do Galo. E, curiosamente, né, do G8, Palmeiras, Grêmio, Atlético, Flamengo, Botafogo, Bragantino, Fluminense e Atlético Paranaense, só o Grêmio venceu na última rodada. É verdade. Apenas o Grêmio, exato, dos 8 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, apenas o Grêmio venceu na rodada. E os rebaixados, daqueles que brigaram contra o rebaixamento até o final, só o Santos perdeu e mereceu ser rebaixado. O Bahia venceu, o Vasco venceu, o Cruzeiro empatou com o campeão e jogou até melhor, o Corinthians venceu, o Cuiabá venceu, o São Paulo venceu, o Fortaleza venceu, o Inter venceu. Um deles perdeu e mereceu ser rebaixado pelo histórico. Um time que tomou de 7-1 no campeonato, o Santos. Depois ficou ali alguns jogos sem perder e depois, na reta final, foi péssimo. O Santos mereceu ser rebaixado. E para terminar a vergonha, tudo isso que você relatou e que eu vi aqui nas redes sociais, cara, que tristeza. Que tristeza o que aconteceu em Santos, o que aconteceu do lado de fora da Vila Belmiro. Um rebaixamento não pode refletir nisso, justificar o que foi feito fora da Vila. O Santos perdeu, foi rebaixado porque foi o pior dentro de campo nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Sem surpresa, Cirilo. A tabela final do campeonato eu acho que é merecido para todos, cada um em sua posição. A gente lamenta pelo América, mas ficou de bom tamanho para o Cruzeiro na Sul-Americana e o Galo no G4 do Campeonato Brasileiro. Edu, eu fecho contigo, Ale Oliveira, para saber sua visão também sobre essa luta contra o rebaixamento. América, Coritiba e Goiás já entraram rebaixados, o América há muito tempo, Coritiba há um tempinho e o Goiás nas últimas rodadas. E hoje o Santos pega essa última vaga com Bahia e Vasco da Gama se salvando. Cruzeiro se salvou no fim de semana. Sua visão sobre essa luta contra o rebaixamento e a importância para o Cruzeiro de ter a conquista da vaga sul-americana, Lê. Muito importante, né? Vai ter que se planejar muito, porque a gente viu, por exemplo, o Goiás disputou a Sul-Americana, o América disputou a Sul-Americana, o Santos disputou a Sul-Americana e estão rebaixados no Campeonato Brasileiro. Então você tem aí um aumento do número de jogos, se conseguir prosseguir na Copa do Brasil, você tem mais jogos aí pela frente, então você tem que se planejar muito bem para não cometer o mesmo erro que essas equipes cometeram, né? Então isso tem uma influência, o número de partidas e o tamanho do seu elenco tem uma influência direta nessa luta aí contra o rebaixamento. O Santos ele já vem treinando para ser rebaixado há algum tempo, tanto que no Campeonato Paulista, por exemplo, ele não consegue a sua classificação há 3 anos. E administrações muito ruins, seguidas, né? E decisões muito mal tomadas.
4º treinador na temporada, ainda que o Presuntinho, que terminou no cargo, ainda teve um melhor desempenho do que os outros, mas muitas trocas, mesmo na semana decisiva teve indisciplina dos jogadores, então muita loucura. Vila Belmiro fechado e vai ficar fechado por um bom tempo. Então acho que o Santos, infelizmente, né, num ano em que o campeonato faz homenagem ao Pelé, ao rei do futebol, o Santos vai conhecer seu primeiro rebaixamento, mas é de forma merecida, Cirilo. O Campeonato Brasileiro finalizado após suas 38 rodadas. Palmeiras, campeão brasileiro. Grêmio, Atlético e Flamengo na fase de grupos da Libertadores a partir de abril do ano que vem. Botafogo e Bragantino vão jogar a fase preliminar, as 2 fases prévias, né? Segunda e terceira fases da Libertadores, 2 mata-matas valendo vaga na fase de grupos. Fluminense e São Paulo também com vagas garantidas na Libertadores. O Fluminense por ser o atual campeão, o São Paulo por ser o campeão da Copa do Brasil. Atlético Paranaense, Internacional, Fortaleza, Cuiabá, Corinthians e Cruzeiro. Turma que vai jogar a Copa Sul-Americana. Vasco da Gama e Bahia não disputam nada, mas garantiram a permanência na Série A para a próxima temporada. Santos, Goiás, Coritiba e América, os rebaixados à Série B, edição 2024. Lembrando que hoje, Goiás e América jogaram, Goiás fez 1-0, Cruzeiro e Palmeiras empataram por 1-1, o Bahia fez 4-1 contra o Atlético, o Grêmio fez 3-2 contra o Fluminense no Rio, 2 gols de Soares, vice-artilheiro do Brasileiro com 17 gols, ao lado de Tiquinho Soares. O Vasco fez 2-1 contra a equipe do Bragantino em São Januário. O São Paulo fez 1-0 contra o Flamengo no Morumbi. O Fortaleza fez 2-1 contra o Santos na Vila Belmiro. E muita pancadaria, quebra-pau na rua depois do jogo, com torcida, incêndio, ônibus queimado, uma tristeza absurda, depredação completa na cidade de Santos, na região da Vila Belmiro. O Internacional fez 3-1 contra o Botafogo. O Corinthians fez 2-0 contra a equipe do Coritiba em Curitiba, no Couto Pereira, e o Cuiabá fez 3-0 contra o Atlético Paranaense na Arena Pantanal. Esse foi o Campeonato Brasileiro, rodada 38 encerrada, e contamos mais essa história aqui na Itatiaia. Agradecendo a você que esteve conosco em mais uma jornada esportiva da Itatiaia com o primeiro time do rádio